sobre justiça, sobre a lei e a graça, que às vezes sem aquele período ali dos fariseus e tudo mais, a gente não conseguiria entender. Então a gente vai ver uma linha do tempo só para a gente ter uma ideia geral. Esse aqui é um amplo, né, para quem gosta das coisas visuais. Primeira coisa que acontece, antes desse período do 400 anos de silêncio. O reino, primeiro, anos 700, acho que é 750, por volta do século 8 antes de Cristo. Não está escrito, é antes. O reino do norte, o reino de Israel, ele é desperto pela Assíria. A Assíria conquista e dispersa o reino das 10 tribos do norte. E as tribos do sul, que era Judá e Benjamim, né, que é o reino de Judá, eles são conquistados pela Babilônia. Porque lá é a época que a Babilônia meio que dominou ali o mundo conhecido, ou boa parte do mundo. E aí depois, no ano 539 a.C., eles são conquistados pelos persas, né, por Ciro. Aí tem esse domínio persa por mais de 200 anos, e o ministério de Malaquias termina ali, naquela época. Então, a partir daqui, até o final, seria esse tempo de silêncio. Vários dos profetas menores, Ageu, Malaquias, eles viveram depois do período da Babilônia. Eles voltaram da Babilônia e aí eles profetizaram, né, que Deus ia restaurar, que Deus ia fazer várias coisas no futuro. Depois Malaquias é o último inspirado por Deus na palavra ali. E depois vem os gregos. O tempo dos gregos começa ali com Alexandre o Grande. Ele conquista muita coisa muito rápido, ele expande o império dele, ele derrota os persas, os gregos passam a dominar o mundo. Depois, existe a revolta que a gente conhece como os Macabeus, né? O livro dos Macabeus. Acontece porque eles profanam o templo. E aí os Macabeus se levantam e falam assim, impossível, né? A gente não pode aceitar isso. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. E depois chega Roma. Roma chega e conquista aquele território ali dos gregos. Roma, na época, não foi conquistada pela Grécia, e aí eles vão... A Grécia se dividiu em alguns impérios, né, dinastias diferentes, e aí eles perdem a força, depois que Alexandre o Grande morre, e aí chega Roma, na história. A gente vai ver também sobre Herodes, ele começou a reinar em Jerusalém oficialmente em 37 a.C., né, o Herodes que a gente lê na Bíblia. Então, passo a passo, o que aconteceu, né? Por que é importante a gente estudar isso, mais uma vez? É muito importante a gente estudar isso porque várias coisas, vários fatores que a gente vê que começou nessa época. Por exemplo, a língua que eles falavam, as seitas judaicas, a gente vai ver um pouquinho sobre elas, os conceitos, o que eles acreditavam sobre o Messias na época que Jesus veio, os Macabeus, né, aquela revolta que aconteceu. Os livros apócrifos são aqueles que, alguns deles estão na Bíblia católica, né? Mas o povo judeu, desde o princípio, a gente viu numa das aulas sobre a Bíblia, eles, no primeiro século, as sinagogas não entendiam aquilo ali como inspirado por Deus, mas eles foram traduzidos, porque era escritura judaica. A gente vai ver sobre muita tensão política e sobre o surgimento do Império Romano. As sinagogas, por exemplo, também surgiram nesse tempo. Não existia sinagoga antes. E tudo isso moldou, né, a forma como a gente vê a época de Jesus. Então, essa época foi o berço, o nascimento de vários conceitos, de várias coisas tão relevantes. E esse povo que esperava o Messias para vir livrar eles da opressão romana é por causa disso. Um povo que foi conquistado durante séculos. E eles viram a revolta dos Macabeus de repente, né, essa profanação do templo. Os Macabeus eram judeus que se levantaram. Então eles estavam esperando um Messias que fosse melhor do que os Macabeus, né? Fosse trazer vitória, tirar eles da opressão dos romanos. Então a gente vai ver como que o Senhor, como que a língua, né? Ela começou a ser substituída pelo aramaico, depois pelo grego, como é que essas coisas foram se formando. Então, para a gente começar,